Olha, há exatos 5 anos começava a pandemia de Covid-19. A doença deixou marcas e mudou o comportamento de todos nós. No final de 2019, o que parecia um surto de pneumonia na cidade chinesa de Wuhan foi o início de uma pandemia global. A pandemia de Covid-19, classificada assim pela OMS em 11 de março de 2020. Há 5 anos. Esta médica intensivista nunca mais vai esquecer. Se eu fechar os olhos, é capaz de eu já estar lá 5 anos atrás, porque foi um período assim muito marcante. Não tem como a gente esquecer o que a gente viveu naquilo. A primeira morte no Espírito Santo foi no início de abril de 2020. Um homem de 57 anos de idade com obesidade e hipertensão. No auge da pandemia, em 2021, foram mais de 22.600 internações. Érica trabalhava na linha de frente do Hospital Jaime Santos Neves, referência para a Covid no estado. O maior desafio foi lidar com o desconhecido. É uma sensação da gente tentar buscar ali algo dentro do nosso conhecimento que pudesse ser feito, mas a gente, por vezes, não tinha o resultado esperado. A pandemia deixou um saldo devastador. Quase 1.400.000 casos foram registrados no Espírito Santo, com mais de 15 mil mortes. No Brasil, mais de 38 milhões de pessoas contraíram o vírus, com mais de 700 mil mortos. No mundo inteiro, mais de 7 milhões de óbitos foram registrados. E a situação só não foi pior graças a um esforço em escala global feito pela ciência. Em meados de 2020, a primeira vacina começou a ser testada. Em janeiro de 2021, a imunização começou no Brasil. Aqui no estado, as primeiras doses foram distribuídas no dia 19 de janeiro, inicialmente aos idosos. Ainda no mês de janeiro, o Espírito Santo recebeu pacientes de outros estados que enfrentavam falta de leitos e equipamentos. Os primeiros vieram do Amazonas, em fevereiro, de Rondônia, e em março daquele ano, de Santa Catarina. O que se pode dizer que teve algo de positivo na pandemia foi exatamente esse legado de leitos, né? Nós tivemos aí a abertura de mais de 1.000 leitos de UTI, mais de 1.000 leitos de enfermaria. O Espírito Santo hoje é o estado com a maior quantidade de leitos per capita do Brasil, graças a essa herança, vamos chamar assim, que essa construção de leitos deixou pós-pandemia. O vírus causou também o fechamento de empresas, a perda de postos de trabalho e uma crise econômica devido às medidas de isolamento social. A gente estava vivendo uma situação que o mundo inteiro não sabia como lidar e a gente foi sempre se ancorando na ciência para uma tomada de decisão mais acertada. A pandemia só foi oficialmente declarada encerrada pela OMS em 5 de maio de 2023. Naquela data, o estado do Espírito Santo havia aplicado mais de 10 milhões de doses de vacinas. De lá para cá, 547 mil doses foram aplicadas. De maio de 2023 até aqui, 150 mortes por Covid-19 foram registradas no Espírito Santo.